Boa tarde, igreja. Tudo bem? Tarde. Foi bom o almoço de Dia das Mães, né? Tô aqui meio... Deu para dar um cochilinho, não deu? Vocês devem estar estranhando aqui no palco, na celebração de domingo, eu, a Thaís, vocês estão mais distantes agora, né? E a Stephanie, aqui no culto. Mas a gente tem uma surpresa para vocês nessa tarde, na verdade, especialmente para as mães que estão aqui presentes num dia tão especial como hoje, né? Hoje o Ministério de Mulheres foi desafiado a trazer para vocês uma palavra que fale sobre o assunto maternidade, uma reflexão em cima dessa palavra. E a gente ficou muito feliz com esse convite, porque realmente é um papel muito de honra a gente poder exercer o papel da maternidade, de educar os nossos filhos. Então a gente ficou feliz de estar aqui. Aí você pode perguntar, que legal, mas por que a Stephanie está aqui? Ela nem é mãe, está fazendo o que aqui? Então a gente queria contar, a Stephanie não é mãe, mas a Stephanie está grávida. Mentira, não está grávida, é mentira. Brincadeirinha. A Stephanie não é mãe ainda, mas a Stephanie é filha. E hoje nós vamos falar sim para as mães, mas nós vamos falar para os filhos e filhas também. Então essa mensagem aqui de hoje é para você também que está aqui, tá? Quando a gente se reuniu para a gente buscar a direção de Deus juntas, para o que a gente ia fazer nessa manhã, nessa tarde aqui de reflexão, algo que ficou bem forte no nosso coração, algo que era bastante claro e que queimava para a gente, era o fato de que o mundo hoje, ele tem encharcado as famílias, pais e filhos, com uma quantidade enorme de informações e de facilidades que tem feito com que os pais bagunçassem um pouco qual que é o foco da missão, né? Distraíssem um pouco o olhar deles do foco da missão. Que missão, Daniela? Do que você está falando? A gente está falando da missão de a gente educar os nossos filhos e as nossas filhas, de a gente encaminhar cada um deles para essa jornada da vida, uma vida que faça sentido, uma vida que tenha propósito, uma vida de discipulado com Cristo Jesus. E quando a gente coloca uma vida no mundo, é uma responsabilidade enorme. Além de ser um grande presente, um grande privilégio, vem junto uma responsabilidade enorme. Porque criar um filho é um desafio. Quem aqui, mãe, sabe que é desafiador todos os dias fazer isso. E eu não sei se vocês já perceberam como, ultimamente, isso tem deixado as pessoas um pouco assustadas, fazendo com que elas cada vez tenham filhos mais tarde. E muitos têm falado em não ter filhos, porque a maternidade tem se tornado algo pesado, está difícil criar um filho hoje em dia, está muito complicado, é muita coisa que precisa fazer. E aí a gente vê que esses pais, muitas vezes, eles metem os pés pelas mãos nessa ideia de criar filhos, e quando eles não desistem, né? Então aí a gente pergunta, mas o que é educar um filho, será, né? Criar um filho é saber fazer boas escolhas? Eu saber se ele vai estudar na escola A, B ou C? Se ele vai estudar meio período ou período integral? Se ele vai comer com a mão, se ele vai comer com talher? Se ele vai comer amassado em pedaços? Se vai assistir tela, se não vai assistir? Se é homeopatia, se é alopatia? Eu não sei, as perguntas, as dúvidas agora giram em torno disso. Deixa eu ir nessa festa? Ponho no inglês? Cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Porque esse é um dos grandes problemas que a gente está chamando de distração. O que realmente é o papel da mãe e do pai, já que aqui a gente está num auditório misto, no que se refere a educar, criar, né, encaminhar um filho, né? Qual que é o meu dever? O que eu tenho que fazer? O que não cabe a mim fazer? Né? O que para mim vai ser inegociável? Do que eu posso abrir mão no que se diz respeito à educação de um filho, né? São essas as dúvidas que acabam passando pela cabeça da pessoa que tem nas mãos uma pessoa para fazer atingir um alvo, né? E é o que passa na cabeça dos pais. Eu quero começar então lendo com vocês um texto que está no Salmo 127, versículos de 3 a 5. E esse texto diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles.
As mulheres que acompanharam o Ministério de Mulheres durante a pandemia me ouviram falar um pouquinho sobre isso, né? Que filho é flecha. O texto traz que eles são uma recompensa, uma herança, algo que deixa a gente muito feliz. E diz também que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Aí quando a gente pensa nessa flecha, a gente sabe que a lógica da flecha é ir para longe do arqueiro. Ela não passa o tempo inteiro nas mãos do arqueiro, ela passa o tempo na mão do arqueiro. Qual é o tempo? O tempo suficiente para ele identificar o alvo, entender qual é o alvo, criar uma estratégia e então lançar essa flecha em direção ao alvo. E quem já tentou arremessar uma flecha? Se você nunca pensou na metáfora da flecha, pensa num dardo. Quem já tentou arremessar uma flecha, sabe que é difícil acertar o alvo. É muito difícil acertar o alvo. E o mesmo acontece com os nossos filhos. Não é fácil educá-los e fazer com que eles atinjam o alvo, com que eles cheguem lá. Quando a gente educa os filhos nossos, um dos erros que a gente tem visto nas famílias é que elas não têm um alvo. Na verdade, elas nunca pararam para pensar: aonde é que eu quero que esse menino chegue? Estou falando para definir o futuro dele, assim, né, todos os passos necessariamente, mas aonde é que eu quero que ele chegue? Qual que é o alvo? Eles nunca pararam para pensar isso. Ou então, quando definem um alvo para os filhos, eu gostaria muito que o meu filho A, B ou C, não fazem o alvo adequado. E quando a gente não tem um alvo, quando a gente não tem um propósito, quando a gente não tem um lugar para chegar, qualquer caminho é caminho. Vocês já viram, a gente tem o Waze, eu gosto de usar o Waze como exemplo, que é um aplicativo maravilhoso. Se você não coloca o destino onde você quer chegar, em qualquer rua que você entrar, você está na rua certa. Entrou para a direita, está certo. Entrou para a esquerda, está certo. Foi em frente, está certo. Por quê? Porque todos os caminhos vão levar a um destino que a gente nem sabe qual é. Então a gente tem que tomar um cuidado para entender qual que é o alvo, né, que você quer. Aí você vai perguntar: Dani, para onde é que eu tenho que olhar? Qual que é o alvo que eu tenho que ter na mira quando eu pensar em lançar o meu filho para o mundo? Então, a gente pode desenhar um alvo mais ou menos assim. O primeiro arco aí que vocês estão vendo do alvo é relacionamentos saudáveis. Poxa, eu quero ter como alvo para a vida do meu filho que ele tenha relacionamentos saudáveis. Bons amigos, um bom casamento, né? Um bom relacionamento com a família. Posso pôr no meu alvo também que meu filho tenha uma vida profissional bem-sucedida, né? Que ele consiga se realizar na profissão dele, que ele consiga sustentar a casa dele, enfim. Que ele estude, quem não, né? Todos nós queremos que os nossos filhos estudem, que os nossos filhos tenham conhecimento, adquiram conhecimento, tenham um ofício. Saúde física. Isso daí é algo que é o principal, né? Com saúde, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Tudo bem, isso está fazendo parte do alvo que você tem em mente para lançar o seu filho em direção a isso. Mas existe um miolo do alvo que a gente chama de mosca. Vocês já ouviram falar? Acertar na mosca. O arqueiro, ele só ganha o prêmio se ele acertar na mosca. O objetivo só é cumprido, você alcançou o objetivo quando você alcançar e acertar a mosca. E onde que fica essa mosca? Qual que é a mosca do nosso alvo? Conhecer a Jesus Cristo e ter um encontro verdadeiro de entrega para Ele. Quando ele atinge esse lugar do alvo, essa mosca, esse objetivo, esse centro, ele ganhou o prêmio, ele atingiu o objetivo. E os outros círculos do arco, do alvo, eles fazem parte, eles sim, só que eles fazem parte de alguma coisa que é muito terrena, que é muito passageira, que dura 80, 90 anos, e nós somos o quê? Seres eternos. Nós não podemos começar a fazer a nossa vida, buscar a nossa vida em função de alguma coisa que é passageira. A gente tem que olhar para os nossos filhos e pensar neles na eternidade. Eles não vão passar eternamente na empresa A, B ou C. Eles não vão passar eternamente aqui ou ali, mas eles vão passar a eternidade em algum lugar. Então, se a gente não tiver em mente de que acertar o alvo é conseguir acertar na mosca, a gente está fazendo a coisa de uma forma um pouco distorcida, ok? E o texto que vai embasar a nossa reflexão aqui,
tanto a minha quanto a das meninas, está em Deuteronômio capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, convido você a abri-la. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos usar os versículos 1 ao 9, tá? Nessa passagem aqui de Deuteronômio, Moisés está às portas da entrada de Canaã, e nesse texto que a gente vai ver, a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre o alvo, sobre a guerreira, ou a arqueira que está com essa flecha na mão, e sobre as flechas, ok? E pensando nessa mosca, nesse alvo, nesse centro do nosso alvo, a gente vai ler dos versículos 1 ao 3. Leiam comigo, para quem não tem Bíblia, está no telão. Esta é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. A gente conhece bem essa história, né? Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e veio trazendo esse povo, ele caminhou com esse povo por algum tempo. Ele viveu no meio desse povo, ele ensinou esse povo a respeito de Deus, ele cuidou do povo, ele conduziu o povo e de repente agora esse povo estava prestes a entrar na terra prometida. E a gente sabe que o quê? Moisés não ia. Dali em diante, o povo ia ter que aprender a andar com as próprias pernas. Então está nesse momento onde praticamente Moisés está aqui lançando essas flechas. Ele falou assim, ó, daqui para frente é com vocês, vocês estão sozinhos. E o que ele disse para o povo? Gente, ao longo do caminho, durante esse tempo que eu tive a oportunidade de estar com vocês, eu ensinei decretos, eu ensinei ordenanças. Sabe por quê? Para que nessa terra para a qual vocês estão indo, tanto vocês, quanto os seus filhos e quanto os seus netos, possam temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esse é o alvo. Aonde quer que vocês vão, o que eu quero é que vocês temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos. Isso deve ser o que a gente pretende alcançar na vida dos nossos filhos, que eles conheçam a Deus, temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos. A gente sabe que o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo, quando Moisés está falando a respeito desse texto, falando de Deus. Hoje, em 2022, dia 8 de maio de 2022, a gente já conheceu o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele, o Deus encarnado, ele é o nosso alvo. Obedecer a Jesus e ter um encontro de entrega com Ele. O texto de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Corra a corrida que te é proposta, tendo seus olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você acertar na mosca, todas as demais coisas serão acrescentadas e se tornam secundárias, certo? A Bíblia diz, né? Busquem em primeiro lugar o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, Dani, entendi. Então, se meu filho acertar na mosca, ele vai ser sempre saudável, vai ser sucesso profissional, um bom casamento, bons relacionamentos, prosperidade financeira, é isso que você está falando? Não, 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 não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que esses demais círculos do alvo, que fazem parte desse alvo que a gente desenhou aqui, eles acontecem de outra forma. Por que eles acontecem de outra forma? Porque se você está no alvo, na mosca, a caminhada em busca desses demais alvos dos círculos, círculos do alvo, ela acontece de forma diferente. Em termos de ponderar melhor as suas escolhas, a pessoa que acertou o alvo sabe onde colocar a sua confiança. A pessoa busca a sabedoria que vem do alto, certo? Busca a capacidade em Deus, define melhor seus objetivos e seus propósitos, percebe?
Se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habitar o coração do teu filho e da tua filha, a jornada da vida e todos os percalços que ela traz, elas vão ser vividas junto com Cristo, certo? O autor e consumador da nossa fé. Então, qualquer dificuldade que possa vir a acontecer na vida dos nossos filhos, e elas vêm, a gente sabe que vêm, elas vão ser encaradas à luz da palavra que habita o coração. Uma falta de saúde, um desemprego, um problema de relacionamento, são encaradas à luz da palavra de Deus. Que outro alvo eu posso querer para um filho? O que mais que eu posso querer? Meninos e meninas, homens e mulheres, que vivem os desafios da vida baseados na palavra de Deus, no verdadeiro discipulado. Eles vão ser verdadeiros discípulos e, sinceramente, é meu sonho de consumo para o meu filho, e eu creio que é algo que a gente precisa buscar. Se você quiser que o seu filho seja verdadeiramente bem-sucedido, por onde ele for, comece mirando no alvo, em Cristo Jesus. E eu falei para vocês que esse miolo chama mosca, né? Normalmente é convencional chamar acertou na mosca. Por quê? A mosca é pequena, é difícil de acertar. Por isso que chama acertou a mosca. É muito mais fácil você acertar os outros círculos do alvo. É muito mais fácil você ter esses outros resultados e errar a mosca. A Bíblia diz, né, que a porta é pequena mesmo, né? Então, os nossos esforços todos têm que estar direcionados para que eles cheguem lá na mosca. Por quê? O seu filho com uma excelente carreira, prosperidade financeira, falando várias línguas, super saudável, mas sem Jesus Cristo, errou o alvo. Ele errou o alvo. Percebe? Então, você pode me perguntar, Dani, legal, como é que eu faço então para lançar minha flechinha, ou minha flechona, depende do tamanho da flecha que você tem na mão, em direção a esse alvo, né? Qual que é a função dessa guerreira que o texto traz, que tem essa flecha nas mãos? A Thaís vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, né, no papel da guerreira. Bom, a gente viu 4 verdades até agora. A gente viu que filhos são herança, ou seja, é bom, é muito bom. E a gente tem que se lembrar disso, porque a gente tem esquecido. Filho é bom, é presente de Deus. Filhos são flechas, ou seja, os filhos vão ser lançados. E eles são flechas, e não bumerangue, para ir e voltar. Então, mães, um dia vocês vão lançar os seus filhos, e eles têm que ir. Eles têm que acertar um alvo, como a Dani falou. A gente tem que mirar nesse alvo e lançar os nossos filhos. E eles são flechas nas mãos de uma guerreira. E é aqui que eu quero chegar. A vida de mãe não é fácil. Porque guerreira é aquela que vai para a guerra, é aquela que luta, que vai para o combate. Ser mãe é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade. E aqui eu estou falando para as mães, porque hoje é Dia das Mães. Mas se você tem uma flecha sob seus cuidados, de qualquer tamanho, de qualquer idade, flechas que ainda estão na barriga, que vieram do coração, flechas especiais, flechas que estão já no caminho ou que estão um pouco desviadas. Se você tem flechas sob os seus cuidados, essa mensagem é para você. Eu já fui uma flecha e hoje eu sou uma guerreira, que tem 2 flechinhas na mão. E como guerreira, eu queria chamar a atenção aqui, que a gente como mãe anda muito distraída. A gente tem olhado o que o mundo diz sobre maternidade e a gente esquece sobre o tipo de pessoa que a Bíblia fala que a gente tem que ser. Eu vou me basear nos versículos de 4 a 6 de Deuteronômio 6 e fala assim: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras, que hoje eu lhes ordeno, estejam em seu coração. Como a Dani introduziu esse texto, Moisés está lá, na beira da terra prometida, e ele está para lançar o povo, que ele caminhou o tempo todo junto. Ele não vai entrar na terra com o povo. Então ele está aqui ensinando o povo, falando, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer para viver bem lá. Então Moisés, ele estava preparado para ensinar esse povo. E nós, mães, a gente também não vai estar com os nossos filhos todo o tempo. A gente tem que se preparar para conseguir ensinar. Afinal, ninguém entra numa guerra despreparada. Então, como é que a gente se prepara?
Aí você fala assim, tá, eu já sei. Cara, tem curso de tudo hoje. Tem curso de amamentação, tem curso de introdução alimentar, tem curso de sono, de tempo de tela, tem curso de organização, de tempo junto, de vestibular. Eu vou fazer esses cursos e eu estou assim, preparada para ser mãe. Será? Essas coisas, elas não estão erradas. Mas elas nos distraem do real propósito da maternidade. E aí você fala, tá bom, então como é que eu me preparo para ser uma boa guerreira? E o texto fala, ouça, ó Israel. Ele fala, presta atenção, para aí com a conversa paralela. Olha aqui, ouve, mães ouçam, prestem atenção. O que vocês estão ouvindo? A gente está gastando horas no Instagram, olhando aquela mãe que é fitness, aquela mãe que trabalha fora, mas ela também cuida da casa. Ela faz homeschooling. O filho, ele fala mandarim, inglês e alemão fluente. Ele come tudo que é orgânico. A mais velha está se formando em Harvard. Essa mãe, ela é linda, ela é meiga, ela é doce e ela é paciente. Ela é tudo que eu quero ser. Ela é onde eu me inspiro. E aí você olha essa mãe, que é um dos 322 perfis de maternidade que você segue no Instagram, e você fica como? Você fica com raiva. Porque você olha a sua casa, a pia está cheia de louça. Você está de legging coque, desde cedo, mal escovou o dente. O seu marido foi para o futebol. O seu pequeno está com o nariz escorrendo faz 1 mês. E nesse momento, ele está colando massinha no tapete. A sua filha do meio, ela está lá aos berros. Porque ela quer assistir Frozen 2 pela 12ª vez. E o seu mais velho está jogando videogame e não vai procurar um emprego. Você se compara. E o pior, a gente compara o palco dos outros aos nossos bastidores. E aí você diz, como é que ela dá conta? Como é que ela consegue e eu não? Porque a gente está olhando para o lado, a gente está se comparando. Aí a gente fica insegura, frustrada, a gente se perde e a gente erra o alvo. Então, para de se comparar. Para de se distrair. A gente tem valor porque a gente é feita à imagem de Deus. E não porque a gente consegue fazer o nosso filho dormir a noite inteira. Quem que a gente está ouvindo? O que a gente está ouvindo? Cadê a nossa atenção? E o texto está aqui. Ouça, Israel. Thaís, ouve aqui. Daniela, presta atenção no que eu vou te dizer. E aí você fala, mas tá bom, eu ouço quem? Ouço o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. É o único Senhor. Ouça o Senhor, porque Ele é único, não tem outro. Aí você me fala, Thaís, tá bom, vai, mas espera aí. Pô, essas mães blogueiras, elas escreveram livros, sabe? Elas são autoras de best-sellers sobre maternidade. Elas falam coisas importantes. Eu quero que meu filho durma a noite inteira, pelo amor de Deus. Eu quero que ele coma bem, que ele seja saudável, que ele seja obediente, tire boas notas, seja educado com as pessoas. Eu quero que ele faça uma boa carreira, ele tenha uma boa carreira, bons relacionamentos. Eu vou te falar, ok, eu também quero isso para os meus filhos. Mas não é o alvo, não é o essencial. E hoje a gente tem gastado muito tempo mirando nessas coisas. A gente mira mais nisso do que em Deus, então está errado. A gente tem buscado outros deuses. A gente tem idolatrado os nossos próprios filhos, buscando satisfação, aprovação e reconhecimento dos outros, e não de Deus. São coisas listas e importantes, mas são periféricas, te distraem do foco, te distraem do alvo. A gente tem que viver a nossa maternidade para a glória de Deus, uma maternidade que olha para cima e ouve o único Senhor. E aí, como é que a gente começa a fazer isso? Amando. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ame com tudo que há em você. Ame com tudo que vocês são. Ame a Deus. E somos nós, mães, que precisamos amar esse Deus em primeiro lugar. Antes de falar desse Deus para os nossos filhos, senão fica incoerente, fica sem sentido. Nós temos a necessidade de Jesus em primeiro lugar. E eu digo que nada, não teve nada que me trouxe mais de joelho do que a maternidade. A maternidade é uma navalha espiritual que me mostra diariamente e com total clareza a minha necessidade de Jesus. E quando a força e a paciência me faltaram,
E não foram poucas as vezes. Foi na sua palavra que eu encontrei força e resposta, que supriu as minhas necessidades e me fez tentar de novo, e mais uma vez, e de novo, e de novo. E vale muito a pena a gente investir na vida dos nossos filhos. Mas mães, a gente falha, a gente erra, porque o pecado entrou no mundo e estragou tudo. Ele manchou todas as nossas experiências, inclusive a maternidade. Então olha para Ele, olha o que Ele fez por nós. É Ele que vai te libertar dessa culpa, desse fardo, desse peso que se tornou a maternidade. Porque é bom, ser mãe é muito bom. Então comece amando ao Senhor. Os nossos filhos nos imitam. A gente é exemplo para eles em todas as idades. E a gente ensina a amar à medida que a gente ama. A gente ensina a obedecer à medida que a gente obedece. É através da nossa vida que os nossos filhos verão a Deus. Quando a gente entregar situações difíceis a um Deus Pai. Quando em tempos de instabilidade e medo, a gente reagir tendo um Jesus Salvador soberano. É quando no meio do caos da nossa casa, a gente consegue paciência, porque a gente está andando no Espírito. É no servir, é no ajudar, é no não gritar, por mais difícil que isso seja. É no dia a dia que os nossos filhos vão entender e aprender a realidade de Deus. Eles vão ver que não é uma historinha que começa com era uma vez, mas com Deus criou o céu e a terra. É um Deus de verdade, é um Deus que a gente precisa viver, que a gente precisa amar. E como esse amor a Deus tem moldado as nossas atitudes hoje? Será que a gente tem caixinhas? Aqui é a minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida econômica, a minha vida social. Não. É um Deus só controlando tudo. A nossa versão de domingo, mães, não pode ser diferente da nossa versão de segunda. A nossa versão pública e social não pode ser diferente da nossa versão de casa. Ame a Deus mostrando através da sua vida uma vida imperfeita, mas que aponta para um Deus perfeito. E que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Obedeça. A gente adora quando os nossos filhos nos obedecem, não é mesmo? Então obedece, guarda no coração, não esquece. E aí você vai ensinar os seus filhos. Mas quem que tem que ensinar essa palavra? É o pastor? É a escola cristã? Não. É você, mãe. Você tem que obedecer e ensinar. Deus não delegou essa responsabilidade. É um dever em primeiro lugar dos pais. As lutas aqui são reais, mas elas não são eternas. A nossa obediência não é em vão. Ele vê. Ele vê quando ninguém está olhando. Quando você está lá ensinando, corrigindo, educando, limpando, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele vê. A gente não está sozinha do tipo, se vira. Ele não está longe lá no céu sem se importar comigo. Ele está junto. Deus cuida de quem cuida. E Ele é o único suficiente para mães insuficientes como nós. Esse mesmo Deus dos 10 mandamentos, Ele continua eterno e acessível ainda hoje. É um Salvador que nos acolhe. Por isso que a gente tem que viver nossa maternidade com Ele, de olho no alvo, não para o nosso próprio desempenho, não para a aprovação dos outros. Então, mães, guarda essa palavra no coração, porque precisa de uma Bíblia inteira para fazer um cristão inteiro. E precisa de uma Bíblia inteira para a gente ser boa mãe. E aí, finalizando a minha parte, presta atenção. Uma boa maternidade começa com você, mãe, sendo transformada à semelhança de Cristo. Olha para a mensagem do Evangelho, olha para o alto, para de olhar para o lado. Isso vai mudar tudo. Nós somos filhas únicas de um Deus único que quer que a gente seja usada para um trabalho e tanto, que é ser mãe. E você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Não tem outra que faria melhor que você. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Ouça, presta atenção, é o único Deus. Ame esse Deus, obedeça. Para de se distrair. Olha o alvo, olha para onde você tem que ir. Porque se a gente não fizer isso, a geração pode se perder. Como a gente vê lá em Juízes 2. Uma geração que não foi exemplo, que não ensinou e que perdeu o alvo.
Bom, a Thaís falou agora, mencionou na parte dela, falando sobre o perigo de não amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E esse perigo, gente, consiste em se distrair, perder o alvo de vista. E a Bíblia, ela relata essa realidade de perder o alvo de vista. Poucas gerações, depois dessa geração que tinha ouvido em primeira mão o Ouça, ó Israel, a geração de Deuteronômio 6. E essa história está relatada lá no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Talvez você conheça esse texto. Diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Em pouco tempo, os filhos e os netos daquele pessoal, daqueles pais que tinham ouvido claramente as palavras de Deus para Israel, e não só isso, gente, eles tinham visto a libertação do Egito, eles tinham vivido aquilo na pele, eles viram o maná cair do céu, eles viram jorrar água da rocha, eles sabiam, eles tinham ouvido os mandamentos, os 10 mandamentos. Como que em tão pouco tempo essa geração de juízes se corrompeu dessa forma? E se você leu o livro de Juízes já alguma vez na vida, você sabe que esse texto, Juízes 2:10, ele dá o tom para o livro inteiro. Porque esse livro é assustador. As coisas que acontecem com uma geração que não conhece a Deus e não sabe o que Ele fez pelo seu povo são incrivelmente depravadas. E isso que aconteceu com esse pessoal. Mas como que isso aconteceu? Como é que pode que os pais e as mães que ouviram o Ouça, ó Israel, perderam de vista o foco? Gente, é possível que esses pais, eles sabiam o que tinha que ser feito. Eles sabiam que tinha que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas é provável que eles esqueceram o resto do texto. E a gente vai ler agora. A gente vai ler do versículo 7 ao 9, Deuteronômio 6. Diz assim: ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Hoje eu estou aqui para falar da perspectiva da flecha que foi lançada há pouco tempo, a perspectiva da filha. Nós, filhos, nós flechas, nós precisamos sim de guerreiras, guerreiros, de mães que amem a Deus dessa forma que está descrita aqui em Deuteronômio 6, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Isso impacta demais a nossa vida. Mães, acreditem nisso. Não tem nada como um filho saber que a mãe ama Deus dessa forma. Mas mais do que isso, ou melhor, junto com isso, nós flechas, nós precisamos que vocês, mães, falem, ensinem a palavra de Deus para a gente, de forma clara, de forma intencional e de forma repetitiva. O texto deixa claro que os pais devem ensinar essas palavras, a palavra de Deus, com persistência aos seus filhos. Mães, a gente precisa que vocês sejam intencionais, que vocês sejam claras, que vocês sejam didáticas no ensino da palavra de Deus comigo. Um filho não aprende só por observação, ele precisa ouvir claramente as verdades de Deus. Lá em Romanos, a Bíblia traz um texto que diz que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Se a guerreira tem um alvo claro, como a Dani falou, e a gente viu que esse alvo é conduzir o seu filho até Jesus Cristo, esse filho, nós flechas, a gente precisa ouvir da palavra de Deus. A fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. A gente precisa ouvir da sua boca, mãe e pai também, claro, a mensagem da salvação, explicada de forma clara, os passos da salvação, porque a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. E olhando um pouco mais atentamente para o texto, a gente vê aqui no versículo 7 que fala para ensinar essas palavras com persistência aos filhos. E talvez você pergunte assim, mas como? Como que eu ensino isso? Por onde eu começo? Isso não é tarefa do tio Alan? Não é tarefa do Bruno?
Ou melhor, na tarefa dos pastores que ficam aqui domingo após domingo, falando, ensinando a Bíblia, ou tarefa da escola cristã que o filho está matriculado, gente, não é isso que o texto ensina. Ele diz para os pais ensinarem persistentemente essas palavras para os filhos. Mas fica tranquilo, nosso Deus é o melhor professor. Nosso Deus ensina, Ele dá o como, Ele dá o passo a passo de como se ensina uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, com persistência. Ele diz o seguinte, na segunda parte do versículo 7, fala assim: converse sobre essas palavras quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das suas portas, da sua casa e em seus portões. A primeira coisa que Deus ensina pra gente. Converse sobre os mandamentos de Deus. Mas quando? Como é que eu vou fazer isso? O texto deixa claro, dentro e fora de casa. Quando você estiver andando pelo caminho, quando você se sentar dentro da sua casa, quando você acordar, quando você deitar. Em outras palavras, o que Moisés, ou o que Deus queria deixar aqui claro para o povo de Israel e para a gente aqui, é que o assunto dominante entre uma guerreira, um guerreiro e uma flecha deve ser a palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus com palavras claras, 24 horas por dia, o dia inteiro. Se você realmente conhece o Deus de Israel, se você já teve um encontro com Jesus Cristo, você sabe que falar constantemente, 24 horas por dia, sobre isso aqui, não é difícil. Gente, a Bíblia tem material para fazer temporadas e temporadas de séries incríveis do Netflix. É muito legal o que está aqui. É muito legal. Mas mais do que isso, muito mais do que só um conteúdo divertido, interessante para ensinar para alguém, porque é de verdade, é legal. Muito mais do que isso, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela cumpre o propósito que ela tem. Pode ser, de repente, que numa dessas conversas com o seu filho, que você está ali no dia a dia, ensinando, aplicando a palavra de Deus, pode ser que o alvo seja atingido. A fé vem do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Crie situações para você falar, ensinar e aplicar as histórias da palavra de Deus no dia a dia do seu filho, para falar o evangelho de Jesus Cristo para ele. E como se não bastasse, a segunda estratégia que Deus dá aqui sobre como ensinar de forma clara, com persistência para os filhos, é a que está no versículo 8 e 9. Vou ler de novo, vou falar assim. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Além de conversar, Deus ele deixa claro nesses textos que o ambiente em que vocês vivem, a sua casa, o ambiente em que você vive, deve ser cercado dos ensinamentos de Deus. Uma vez o pastor André falou uma coisa, muitos anos atrás. Ele falou, Deus não é uma gaveta que você puxa e fecha quando é conveniente. Ou que você abre domingo e fecha na segunda-feira. Deus é o ambiente em que você se move. Que maravilha criar um filho assim, que delícia isso. E é o que a palavra de Deus ensina. Converse sobre elas e crie jeitos. O que ele está querendo dizer aqui, assim, sobre marcar a sua casa, os batentes da porta, deixe lembranças sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, as histórias de Deus, a realidade de Deus, desse texto, quem Deus é, deve ser o ambiente em que você, a sua flecha, seus filhos se movem. Agora, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre como que isso ocorreu na minha vida. Como minha mãe e outras mulheres, verdadeiras mães espirituais para mim, falaram com palavras claras, ensinaram com persistência tudo isso que a gente falou aqui. Começo falando da minha mãe. Quando eu penso na minha mãe, eu lembro do Salmo 34, versículo 5, que fala que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e nos seus rostos você nunca vai achar decepção. De fato, eu cresci assim. Eu cresci vendo minha mãe sempre contente, sempre alegre.
E que impacto isso teve na minha vida e na vida do meu irmão. Mas, gente, não foi só isso. Não foi só por observação que eu aprendi. Ela fez questão de ensinar de forma clara, repetitiva, com persistência, a palavra de Deus para a gente. Desde muito cedo, ela estabeleceu na nossa casa o que ela chamava de cultinho, que era um momento, todos os dias, de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair para brincar, a gente sentava e ela lia a Bíblia com a gente. E foi naquele tempo, naqueles anos, que ela lia as histórias bíblicas para a gente, que ela leu um dia a história de José para mim. E ela contou aquela história com detalhes, e eu fiquei apaixonada pela história de José. Foi minha mãe que me ensinou os 66 livros da Bíblia. Foi minha mãe que fazia perguntas para mim sobre os personagens bíblicos. Quem é a esposa de Abraão? Quem é a esposa de Jacó? Quantos filhos Jacó teve? Quem são os filhos de Jacó? Isso aí, até hoje. Foi minha mãe que me ensinou com persistência a palavra de Deus. E também foi ela que me ensinou a decorar versículos bíblicos e com eles vencer pecados. Um dia ela me ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez minha mãe me deu uma Bíblia. E dentre as muitas coisas que ela escreveu na dedicatória da Bíblia, ela escreveu o seguinte: Stephanie, nesse livro você vai encontrar todas as respostas para suas perguntas. E, gente, eu ganhei essa Bíblia faz mais de 15 anos. E ela estava certa. Eu achei todas as respostas para as minhas perguntas. Eu continuo achando e eu sei que eu vou achar também no futuro. Será que foi fácil isso? Anos e anos ensinando com persistência? Não, não foi fácil. Mas a palavra de Deus fala que os filhos são flechas. E a minha mãe sabia disso. E ela mirou aquele alvo com persistência. Um outro exemplo que eu posso contar para vocês é minha avó, a mãe da minha mãe. Quando eu penso em uma pessoa de oração, eu penso na minha avó. E eu não falo isso só porque eu via ela orando no cantinho da sala todos os dias de manhã, ou porque eu sabia que ela acordava de madrugada para orar pela gente. Não, eu falo isso porque ela me contava das experiências que ela tinha com Deus em oração. Eu cresci ouvindo essas histórias. Foi minha avó que me ensinou a meditar na palavra de Deus. Quando eu não conseguia dormir à noite, e ela virava para mim, eu quando criança, falava assim: Stephanie, pensa no céu, pensa no céu. Foi minha avó que cresceu dizendo para mim que ela estava orando por um marido para mim. Naquela época isso era meio estranho. Mas quando chegou a época de casar, eu sabia que a decisão que eu estava tomando não era baseada só na minha oração pessoal ou nos conselhos que eu estava tomando, mas eu sabia que era uma resposta de oração da minha avó, que fez para mim quando eu nem sabia o que era casamento ainda. E como Deus respondeu isso de maneira graciosa. Minha avó me ensinou muitas coisas, me ensinou sobre ser esposa, ela fala comigo sobre maternidade também. Que maravilha ter alguém na minha vida, uma guerreira, que tem ensinado com persistência. E por último, o último exemplo, última história, mas não menos importante, quero falar da minha discipuladora. Ela tem 2 filhos e está esperando o terceiro agora, uma menina. Ela tem me acompanhado há alguns anos já e tem sido maravilhoso aprender com ela como que as verdades desse livro se aplicam na vida do dia a dia. Eu tenho observado isso na vida dela. E eu nunca vou esquecer. Uma vez que a gente estava junta, tomando o nosso cafezinho ali, conversando, e ela virou para mim e falou assim: sabe, Té, às vezes chega no final do dia e eu estou cansada. E a única coisa que eu quero fazer é sentar na frente da TV e assistir umas séries. Mas eu posso fazer isso, ou eu posso ler a Bíblia pela 3ª vez no dia com os meus filhos. E eu tenho escolhido essa segunda opção. Que impacto. Que impacto isso causou na minha vida. E como alguém que observa a vida dela de perto, que conhece a vida dela, eu tenho visto o impacto que isso causa na vida dos filhos dela e na minha vida também. Mães, ensinem seus filhos com palavras claras. Sejam criativas. Sejam persistentes no ensino da palavra de Deus. Nos contem as histórias que tem nessa Bíblia, na palavra de Deus. Ensinem elas a serem aplicadas no nosso dia a dia. Não importa a idade que a gente tiver. A gente precisa disso. A gente precisa que vocês peguem a gente pela mão e conduzam a gente,
antecipando o dia que a gente vai ser encontrado pelo nosso Senhor Jesus. Para finalizar, você pode pensar assim: legal, Dani, nossa, entendi, que mensagem clara, né? Eu estabeleço, né? Eu reconheço, na verdade, o alvo, né? Eu me preparo como guerreira para ser uma discípula, né? Eu entendo a necessidade de ser e de fazer, como a Stephanie falou, né? Intencionalmente ensinar a Bíblia. Eu sei o alvo, eu sou uma guerreira boa, eu vou fazer tudo certinho, meu filho vai acertar o alvo, tá tudo certo, vida que segue. Não é garantia de sucesso. Cuidado. Mesmo quando essa guerreira é bem habilidosa, quando a guerreira é forte, quando a flecha está bem preparada, o alvo está bem definido na frente, ainda assim a gente não tem garantias de que essa flecha vai atingir o alvo. Porque no meio do caminho, depois que a flecha foi lançada, pode surgir um obstáculo, pode surgir um vento contrário e desviar a flecha. E a mesma coisa pode acontecer com os nossos filhos. Né? Obstáculos podem aparecer no meio do caminho, uma má companhia, uma influência ruim, um vício, né? Ou até um vento contrário, eles estão chegando e de repente eles são desviados porque veio uma fatalidade, uma doença, um desemprego, bagunça a cabeça deles e de repente eles se desviam. A gente precisa ter constantemente na lembrança, na memória, na cabeça, no pensamento, de que a gente tem sim responsabilidades e influências sobre a vida dos nossos filhos, mas a gente não pode mudar o coração dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles podem estar na idade de escolherem sozinhos e podem estar escolhendo mal. Eles têm esse livre arbítrio de fazer as escolhas deles. A única coisa com a qual a gente pode contar e ter certeza em relação a eles é que antes deles serem nossos, eles são de Deus, certo? O que mais nossos filhos precisam é que Deus faça na vida deles o que só Ele pode fazer. A gente precisa sim e deve ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. A gente deve sim viver as Escrituras, confrontar pecados que precisam mudar, mas a gente não pode ser o Espírito Santo de Deus na vida deles. Quem dera a gente pudesse, né? Quantas vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida deles? Então, gente, a gente precisa entender a graça. Entender que a graça de Deus precisa ser uma realidade na sua família. Você precisa depender da graça de Deus, ensinar o seu filho também a depender de Deus e da graça de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, né, quando a gente estuda as histórias bíblicas, né, como a Stephanie contou, de José e tantas outras no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê Deus agindo o tempo todo. Porque Deus, Ele é parceiro. Ele faz, Ele vai com a gente. Ele diz, né, estou convosco. Seja forte e corajoso, eu nunca te abandonarei. A Thaís citou, Ele não está longe lá no céu sem se importar comigo, Ele está caminhando junto comigo, Ele está comigo nas lutas, está comigo nas vitórias, está também. Ele age o tempo todo. O nosso Deus onipotente, eu não sei qual é a situação sua agora, mas Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E é um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. E Ele faz, Ele age. Mas tem uma coisa que Deus não faz. E o que Ele não faz? Ele não faz a nossa parte. O que é sua tarefa, o que Ele deu para você, como a Stephanie falou, ensina. Primeiro a Thaís, ame e obedeça, e depois ensina com persistência, andando, sentando, dormindo, acordando, dentro e fora de casa. Essa é a sua parte. Você faz a sua parte e Deus é contigo e faz a parte dele, certo? Faça aquilo que é a sua parte, o que está ao seu alcance, e entregue nas mãos de Deus aquilo que não está ao seu alcance. Ore sem cessar, interceda pelo teu filho, coloque ele debaixo da poderosa mão e soberania do Senhor. Viva aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, seja exemplo de vida, porque muito mais alto do que o que você fala, né? Fala no ouvido deles o que você faz. Se você não é coerente, isso não
não faz sentido para o teu filho. E ensine intencionalmente a Bíblia para ele ler, conta uma história, dá um exemplo prático de vida, como a gente viu. Entregue nas mãos de Deus aquilo que não cabe a você. A Bíblia diz, né? Entrega, confia e descansa, e Ele agirá, não é? Amém? Agora, para encerrar, antes da gente ir para casa, eu quero deixar uma palavrinha para as flechas. Nem todo mundo aqui é guerreiro ou guerreira, mas com certeza, 100% de certeza, todo mundo aqui é flecha, certo? Sem exceção. Alguns de vocês ainda estão no arco, mas pelo que eu vejo aqui de cima, a maioria já foi lançada, né? Já não está mais na mão da guerreira. Eu não sei se a guerreira que lançou você tinha conhecimento disso, né? Se ela sabia qual que era o alvo, se ela tinha esse alvo bem definido quando ela lançou você, eu não sei. Se você teve o privilégio de ser lançada por uma guerreira, como foi a Stephanie, né? Que mirou o alvo, fez a parte dela, etc. Que bom para você. A sua jornada já estava bem clara, né? A sua guerreira sabia a estratégia para atingir o alvo. Mas se você está aqui hoje, flecha lançada, você não está mais no arco da guerreira, não está mais nas mãos dela, e você ouviu essa palavra, pronto. Você não tem desculpa de dizer que nunca ouviu falar que o alvo da vida, que ter sucesso nessa vida, significa conhecer a Jesus e ter um verdadeiro encontro de entrega com Ele. A vida passa muito logo, gente, passa voando, ela é um sopro. E seria muito sábio se a gente vivesse uma vida que verdadeiramente faz sentido, certo? Buscar ajuntar tesouros no céu e olhar para as coisas do alto, as coisas do eterno. Porque próprio Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tenha esse alvo para a sua vida e deixe muito claro isso para os seus filhos. Que Deus abençoe a jornada de cada mãe aqui. Eu quero estender aos pais, aos avós, aos tios, a qualquer pessoa que tenha uma flecha na mão, guerreiros e guerreiras nessa caminhada. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada, Pai, porque junto com a responsabilidade, né, e esse privilégio da maternidade, a gente tem o Senhor, Pai. O Senhor é conosco, o Senhor vai junto, é o Senhor quem faz. A gente precisa fazer a nossa parte e entregar para o Senhor aquilo que a gente não consegue fazer e nem está ao nosso alcance fazer. Pai, quero colocar diante do Senhor todas as mães aqui representadas, todas as pessoas guerreiras e até os guerreiros, Pai, que têm suas flechas na mão. Que o Senhor visite esses corações, Pai, que o Senhor possa estar trazendo a eles, Pai, essa clareza do alvo, estratégias, Pai, para o lançamento, Senhor. Ajude o Senhor a entender como fazer, Pai, e qual é a parte deles nessa empreitada, Pai. Cuida dessas famílias, Senhor. Cuida para que essas flechas tenham esse alvo e consigam atingi-lo, Pai, de acordo com os seus planos para cada um de nós. Obrigada por essa tarde aqui, Senhor, de reflexão em cima da Tua palavra. Ao Senhor a gente dá toda a honra, toda a glória, Senhor, entendendo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. E em nome de Jesus que a gente agradece e ora. Amém.